Oi, tudo bem? Bem-vindo ao sexto vídeo da série TF Overflow. Hoje vamos carregar a listagem de perguntas a partir de uma API. Mas antes, já peço aqui sua inscrição no canal para você acompanhar os próximos vídeos desse projeto. Bom, vamos aqui então para o conteúdo. Eu já estou aqui com nosso design aqui aberto, né? Então eu vou até colocar aqui, ó, a gente ver, né? Esse aqui é o projeto, né, que a gente tem até o momento, né? Com a listagem aqui das perguntas, tá? Então a ideia é carregar agora essas perguntas, né, de forma dinâmica, né? Ou seja, a gente carregar a partir da API, né? Agora a gente está carregando diretamente do HTML, né? A ideia é a gente usar JavaScript para se comunicar com a API, né? E carregar essas perguntas da API e exibir elas aqui no HTML, tá bom? Então, vamos aqui para o VS Code, estou com ele aqui aberto, tá? Aqui a gente está no vídeo, o vídeo anterior foi o 5, né? Eu vou copiar aqui essa pasta, vou colar e renomear como vídeo 6, tá bom? Que é o vídeo, que é esse vídeo aqui. Vou abrir aqui o index, né? Então aqui a gente tem nosso HTML, né? Até diminuir o zoom aqui, né? Onde a lista de perguntas, né, é esse UL, né, essa tag UL, né, onde cada LI aqui é uma pergunta, tá bom? Então a gente tem 3 aqui diretamente no HTML, tá? Então o que a gente vai fazer agora, a gente vai obter essas perguntas da API, tá bom? Então essa API aqui é a mesma API que a gente usou no cadastro, tá? No cadastro da pergunta. Só que no cadastro a gente usou o método post, né? Para cadastrar a pergunta. Agora a gente vai usar o método get, tá bom? Do HTTP para obter essas perguntas da API, tá bom? Então aqui eu até deixei aqui, né? Ó, em negrito. Deixa eu aumentar mais aqui. Deixei aqui em negrito, né, o get, né? Então a gente vai usar esse endereço aqui, ó. E no final dele a gente vai usar um barra perguntas, tá? Então se eu vim aqui, ó, colocar API barra perguntas, então já tem umas perguntas aqui, ó, cadastradas, né? Já tem um conteúdo aqui cadastrado que foi o que a gente fez no vídeo da parte de cadastro de perguntas, tá bom? Então, bacana. Então aqui a gente já tem um JSON, né, com os dados, né? Então a gente vai usar esse JSON aqui para carregar as perguntas no HTML, tá bom? Aqui, para fazer essa comunicação com a API, a gente vai usar o fetch do JavaScript, tá bom? Então a gente vai fazer um fetch, né? Só que em vez de usar aqui o método post, né, que aqui a gente colocava vírgula, né, e aqui a gente colocava vários parâmetros aqui, né, no vídeo de cadastro, né, da pergunta. Então aqui por padrão a gente nem precisa passar parâmetro nenhum aqui, tá, pro fetch, porque o padrão dele já é o get, o método get. Então a gente vai passar aqui, né, ó, o endereço, né, que é esse mesmo endereço daqui, ó, tá bom? Então a gente vai passar aqui o endereço e aqui a gente tem, né, a mesma estrutura, tá? Da parte de cadastro, né? Então a gente faz a chamada aqui, né? Então só interpretando aqui o que ele está fazendo, né? Ele faz uma chamada para essa API aqui, né, no barra perguntas. E aí, quando bate lá no servidor, né, essa chamada chega lá no server, o servidor ele retorna um response, tá? E a gente verifica se ocorreu tudo ok,
Se sim, ele segue aqui, ó, e converte para JSON o resultado, tá bom? Ele converte para um objeto JavaScript, né? E esse retorno aqui, ó, a gente pega aqui embaixo no DEM, tá bom? E aqui a gente só dá um console.log por enquanto. E aqui, se ocorrer algum erro, né? Ele nem cai no DEM aqui, ele cai direto aqui no cat, tá bom? Bom, então eu vou copiar aqui, ó. Eu vou abrir aqui, vou dar um F5, desculpa, um F12, tá bom? Vou vir aqui, ó, vou colar e vou dar um Enter. E aqui a gente já vê, ó, que ele já retornou aqui, ó, um array, né? Uma lista de objetos, né? Onde cada objeto é uma pergunta, tá bom? Então aqui a gente tem 5 perguntas, né? Que é justamente essas aqui, ó, que tá aparecendo aqui no navegador, tá bom? Bom, bacana, a gente já sabe como fazer a chamada, né? E recuperar as perguntas, né? Usando aqui o fetch, tá? Então vamos lá pro projeto, tá bom? Vamos lá pro JavaScript. Aqui, ó, deixa eu aumentar aqui. A gente vai fazer essa chamada, tá bom? No JavaScript. Aqui. Vou abrir aqui, ó, JavaScript. Bacana. Então, ó, vamos colocar aqui. Aqui a primeira coisa que ele vai fazer, tá? Vai ser essa chamada, né? Porque a ideia aqui, ó, é quando o usuário entrar aqui nessa página, né? Que ele der um enter assim, ó, a primeira coisa que ele que tem que ser feita, né? É carregar, né? Fazer a chamada na API para ter essas informações da pergunta e carregar no HTML, tá bom? Bom, bacana. Então eu colei aqui o fetch. Eu vou salvar. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou dar um F12, né? Ou clicar com o botão direito aqui, ó, inspecionar. Vamos aqui no console. Eu só vou dar um F5, tá bom? Pra gente ver se ele... deixa eu ver aqui. Salvei. Deixa eu dar aqui um F5. Ele já deveria exibir aqui, ó, o console.log, né? Aqui, ó, da pergunta. Deixa eu vir aqui no sources, scripts. Ele não atualizou ainda aqui o index.html. Acho que ele tá pegando do cache. Que aqui já tá... não, tá. Já sei o que aconteceu. Na verdade aqui é 6, né? Ó, vídeo 6. Tá? Vou dar um enter. Tá, legal. Então aqui ele já tá retornando, ó. Tá vendo? Só dei um F5, ó. Assim que ele carrega a página, ele já faz a chamada na API e retorna aqui as perguntas, tá bom? Agora o que a gente vai fazer via JavaScript, a gente vai construir esse HTML, tá? Usando esses dados aqui que o API está retornando, tá? A gente vai fazer de duas formas, tá? A primeira vai ser usando o inner HTML, tá bom? Que é uma forma da gente inserir HTML usando o JavaScript, né? Inner HTML. A gente vai inserir dentro de uma tag, né? Código HTML, tá bom? Só que usando JavaScript. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ver aqui no HTML aqui como que a gente identifica aqui a lista, né? No caso aqui a gente tem esse UL e a gente vai fazer assim, ó. Então, nesse UL eu vou colocar um ID para identificar ele, tá? E eu vou selecionar essa tag a partir desse ID, tá bom?
aqui no script, tá? Eu vou fazer aqui, ó, nessa parte aqui do then, tá? Que é quando a gente tem o retorno dos dados, tá? Das perguntas da API. Então, eu vou fazer assim, ó, let perguntas colocar assim, ó, tag, né? Vou seguir o padrão que a gente está seguindo aqui, o padrão que a gente definiu, né? Que é tag, né? Quando for uma tag HTML, né? E o ID da tag aqui, tá bom? Então aqui a gente vai fazer um document.carry selector e aqui a gente vai passar o ID, tá bom? Que é lista de perguntas, bacana? Então a gente já está aqui com a tag em mãos. Então, tag lista de perguntas, eu vou usar o inner HTML, tá bom? Esse inner HTML, o que ele faz é inserir o HTML que a gente colocar aqui, ó, por exemplo, p1/p. Ele vai inserir esse HTML dentro aqui da tag perguntas, tá? Eu vou fazer vou copiar aqui para ficar mais claro, tá? Antes de executar ali no VS Code, eu vou vir aqui, ó. Eu vou colar aquele mesmo código, tá bom? Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. No lugar aqui da lista de perguntas, eu vou fazer até um exemplo aqui, ó. Colocar aqui, ó, parágrafo 1. Vou colocar até assim, ó, parágrafo 2. Então, se eu der um Enter, ó, observe o que vai acontecer. Não pode setar propriedade. Ah, tá, sim. Ó, o que acontecer, né? Deu um erro. Mas aqui é porque ainda não existe o ID, né? Eu ainda não eu coloquei aqui. Mas ainda não deu um F5 aqui na tela. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um F5, então. Bacana. Deixa eu colar aqui. Agora sim. Agora ele tem um ID. Bacana. Olha o que aconteceu, ó. Observa, ó. Todo o conteúdo que estava dentro aqui da tag perguntas, ele foi substituído, né, por esse HTML aqui, ó. Tá bom? Mas observa que ele não colocou lá nem o P1 aqui, ó. Opa, aqui eu coloquei P1, né? É P. Aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. P. Aqui é P. Um Enter. Nem deu erro, né? Aqui, abri, fechei, ó. De novo, P. Então, observa que ele não colocou o P aqui, né? A tag. Ele insere como HTML mesmo, tá? Então, ele exibiu só parágrafo 1 e parágrafo 2 aqui, ó. Tá bom? Vou até aumentar aqui a tela. Parágrafo 1 e parágrafo 2, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso, tá? A gente vai inserir o HTML, só que via JavaScript, tá bom? Aqui, ó, é perguntas, né? É um array, né? Então, o que HTML a gente vai inserir aqui? A gente vai inserir esse LI aqui, ó, tá bom? Vou até copiar, ó, dar um Ctrl C. Vou vir aqui, eu vou dar um Ctrl V, tá? Só que em vez aqui, ó, deixa eu dar até um Ctrl Z, em vez de aspas duplas, eu vou usar esse apóstrofe aqui, ó. Tem até dificuldade aqui de fazer. Aqui, ó, tá? Não sei se é apóstrofe que fala, tá?
Mas essa aspas simples, né? Só que para trás, né? Meio estranho, né? Acho que é uma crase, né? Tá, então isso daqui é um template, a gente chama que é template em string, tá? No HTML. Opa, desculpa, no JavaScript, tá bom? Então ele vai permitir a gente inserir textos, tá? String com mais de uma linha, tá vendo? Então aqui a gente consegue inserir aqui, ó, o LI, tá? Ó, bacana. Então aqui a gente tem o nosso, para identar aqui melhor, a gente tem aqui o nosso LI, tá bom? Se a gente colocar aqui, eu vou até trocar por aspas, ó, normal, ó, observa que tá dando até erro aqui, ele marca como erro, tá bom? Então vamos deixar esse apóstrofo aí. Bacana. Então aqui, ó, a gente já, o que a gente vai fazer agora, né? A gente tem aqui as perguntas, né? Aqui que veio da API. A gente vai percorrer essas perguntas e para cada pergunta a gente vai incluir esse HTML, tá bom? Então a gente vai fazer assim, ó. Então aqui a gente vai aqui em perguntas.forEach, perguntas forEach, bom? E aqui a gente vai definir aqui o function, e aqui a gente tem a pergunta, né? Então, para cada pergunta, né, o que eu vou fazer, ó, eu vou pegar aqui, colar aqui, ó, tá? Bacana. Deixa eu ver que está indentado aqui corretamente. Bacana. Então, para cada pergunta, né, a gente vai fazer o que? O winner, a gente vai usar aqui um mais igual, né? Então, ele vai pegar o que tinha antes e acrescentar mais essa pergunta aqui, tá bom? Se a gente vir aqui, ó, e já dar um F5, ó, já deve exibir o card, ó. Tá vendo que legal? Tá? Tá exibindo os cards, tá bom? Mas aqui, deixa eu... Engraçado, ó. Ah, tá, que ele tá exibindo, ó. Vamos remover até aqui do HTML, ó. Vamos remover aqui, ó, esses LIs, tá bom? Pra gente garantir que ele tá pegando lá da API. Vamos deixar o L aqui vazio. Vem aqui, vou dar um F5. Aí que legal, ele carregou. Ó, como criar uma tag HTML via JavaScript. Se a gente vir aqui, ó, é o primeiro aqui, ó. Como criar uma tag em HTML, né? É a descrição aqui, ó. Como criar uma tag em JS, sou iniciante. Ah, tá. Aqui tá estático ainda, né? Aqui ele não tá pegando é só, ele tá iterando na lista, só que aqui no HTML, ó, quer dizer, no JavaScript, o conteúdo aqui tá fixo ainda, tá bom? Então a gente vai ter que substituir, ó, pelas informações aqui da pergunta, né? Como é que a gente faz isso? É só a gente vir aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Spam. Aqui, ó, respostas. Aliás, vamos pegar aqui o título, né? Aqui, ó, título. E a gente faz assim, ó. É dólar, abre e fecha chaves. E aqui a gente vai colocar o que vem lá da API, que é pergunta, ponto.
E aqui, se eu não me engano, é título, tá? Vamos voltar, deixa eu dar um F5. Ah, legal, então ele já pegou o título aqui, tá vendo? Já alterou. Como criar uma tag em JS, ó, que é esse primeiro resultado aqui, ó. Bom? Bacana, agora é só a gente fazer isso para os outros conteúdos, né? Vou até dar um F12 aqui, ó, para pegar aqui direitinho. Então é título, aí descrição. Vamos voltar aqui. Cadê a título? Cadê a descrição? Ah, não, aqui só tem o título, tá? A descrição ela só vai ser exibida na hora que o usuário clicar na pergunta, tá bom? Aí vai abrir uma outra página com a descrição da pergunta e todas as respostas dessa pergunta, tá bom? Mas isso vai ser feito no próximo vídeo, tá? Essa parte da listagem das respostas. Então aqui a gente tem o título e a gente tem as tags, né? Então tem aqui o título. Aqui a gente tem aqui, título, cadê a tag? Deixa eu expandir aqui. Então as tags, ó, elas a gente vai ter que fazer uma verificação para extrair essas tags aqui, ó, tá? Porque a tag ela é dinâmica, né? Então aqui a gente vai ter que criar outra parte aqui, ó, dinâmica, tá? Vamos deixar a tag então para daqui a pouco, tá bom? Então aqui a gente tem o número de resposta, ó, num respostas, que é esse daqui, né? O lugar do 3, vamos colocar aqui o num respostas. E aqui no lugar do 13 de visualizações, vamos colocar aqui, ó, num visualizações, tá? E aqui, ó, no spam, a gente vai colocar aqui o criado em. Aqui. Criado em. Título e aqui o apelido, né? Aqui, ó, apelido, que é essa parte aqui do perfil. Opa, esqueci de colocar aqui o pergunta, né, na frente. Então é pergunta, ponto, pergunta, porque pergunta é o objeto, né? A gente dá o objeto e aqui o ponto e a propriedade, né, que a gente quer. Título e aqui também. Então se eu vir aqui, vamos ver se tá... Esse aqui tá funcionando. Deixa eu dar um F5. Deixa eu ver aqui. Deu algum erro. Criado em is not defined. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Pergunta. Ah, tá. Que faltou também colocar o pergunta na frente. Pergunta ponto. Bom, agora sim, né? Então aqui ele tá carregando já. Aqui, ó, as informações, né? Tá com o horário aqui diferente, né? Tá? Aqui os títulos também estão diferentes, né? Aqui o nome aqui do usuário, tá bom? Apelido, né? Bacana. Uma coisa aqui, ó, é a questão da data, tá bom? A data, ela é gravada. Aqui, ó, vamos ver aqui. Ela é gravada aqui, ó, com mês, né? Deixa eu até aumentar aqui, ó. É mês, dia e ano, tá? É assim que o date do JavaScript, né? Aquele new date que a gente faz, né? Ele é esse padrão que ele segue, tá bom? Então, para a gente exibir ela corretamente, tá? Deixa eu ver se tem aqui. A gente vai usar uma função. Ó, a gente tem obtém
data atual, mês, dia e ano, tá? Obter data atual, tem essa função aqui. Tá, mas é que ele obtém a data atual, né? Eu até deixei aqui, ó, aqui na nossa documentação, deixei aqui, ó, essa função obter data formatada, né? O que ele vai fazer? Ele vai receber aqui um date, né? Um new date, tá bom? E vai retornar uma string, só que com formato aqui padrão, né? Que a gente está acostumado, que é dia, mês e ano, tá bom? Eu vou copiar aqui essa função, vim aqui, vou até abrir uma nova aba aqui, ó, vou dar um F12, tá? Eu vou colar aqui essa função e aqui eu vou chamar ela, tá bom? Só como exemplo, tá? Então aqui eu vou dar um new date, tá? E aqui eu vou passar uma data. Pode ser até essa data aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. E vou colar aqui, ó. Agora, ó, ele formatou corretamente, né? Que é dia 11/9, né, de setembro de 2022, tá bom? E se aqui eu desse só um new date também, ó, né, que ele vai pegar a data atual, né, data e hora atual, ele também pega corretamente, ó. Pega corretamente aqui, ó, dia 15 de setembro, tá bom? 2022. Bom, bacana. Então, eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C. Vamos lá aqui, vamos aqui no nosso JavaScript, eu vou colar aqui, tá? Bacana. E aqui, ó, aqui na parte aqui do item, né? Onde está aqui o HTML, eu vou vir aqui, ó, no criado em, né? Que é a data, que é a string, né? Que vem lá da API, e eu vou chamar assim, ó, obtém, tá? Obter data formatada, passando aqui a pergunta, né? A pergunta ponto criado em, tá? Que é a data. Vamos ver se funcionou. Ó, aqui ele tá 9/11, né? Tem que inverter, tem que ficar 11/9, tá? Vou dar um F5. Deu um erro, vamos ver. Eu acho que get date. Objeto date.get is not a function, que é esse aqui, ó. Objeto date.getDate. Ah, tá. Aqui a gente tem que passar um new date, né? Na verdade. Né? Assim como a gente fez ali no exemplo, né? Então aqui a gente vai passar um new date, tá bom? E aqui a pergunta, a data, tá bom? Agora sim, vamos dar um F5. Ó, bacana, agora ele formatou corretamente, ó, 11/9, né, de setembro de 2022, tá bom? Então, bacana, aqui só ficou a questão aqui deixa eu voltar aqui, deixa eu ver o que tá faltando, as tags, né? Então, que as tags agora, por enquanto, estão todas iguais aqui, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que criar uma função, tá? Para a gente identificar quais tags que tem
na pergunta, tá? Pra gente criar aqui esses LIs, tá bom? De forma dinâmica, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso, ó? Deixa eu dar um F12 aqui, ó. Na resposta aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o tags, tá bom? Então, a gente tem esse tags aqui, ó, né, com as tags separadas por vírgula, né? O que a gente pode fazer é o seguinte, pegar esse tags, tá bom? Verificar se ele tem a tag HTML, tem a tag JavaScript, ou se tem a tag CSS, tá bom? E montar aqui esse LI aqui, ó, de forma dinâmica, tá bom? Então, para isso, ó, vamos fazer aqui acho melhor a gente fazer uma função, tá? Que faça isso, ó. Então, aqui eu vou declarar uma function, tá bom? Colocar assim, ó, cria HTML tags, tá bom? E aqui ele vai receber aqui como parâmetro vai ficar até estranho, né? Tag, não, vou colocar assim, tags, tá bom? Vou colocar assim, ó, string tags, tá? Porque é pra gente saber que é essa string aqui, ó, tá bom? Não é um objeto, né? É uma string, tá bom? Bacana. Então, aqui a gente vamos pegar aqui, ó, todo esse trecho aqui, ó, Ctrl X, e aqui vamos colocar aqui, ó, let HTML das tags, vou colocar aqui com apóstrofo, então, esse HTML aqui, né, vamos se basear nesse HTML, pra gente criar, então, vou deixar aqui, ó, pra gente criar aqui o HTML das tags, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer assim, ó, a gente vai verificar, ó, se string tags .contains. Esse contains, tá? É para a gente verificar se uma string ela tá presente, né, nesse texto aqui, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, HTML. Vamos fazer até um exemplo, vou copiar aqui, ó, no console. Não me recordo se esse contains ele é usado para array também, né? Ó, então vamos fazer assim, ó. Aqui se você der um shift Ctrl, tá? Em vez de executar, ele pula uma linha, tá? Ó, se eu der um shift Ctrl, tá? Então aqui ó, vamos colocar assim, ó, string, colocar assim, ó, let string tags igual. A gente pode até copiar aqui, ó, que vem aqui, ó, tá? Ctrl C, Ctrl V, bom? Então vai ter HTML JavaScript. Então se contém HTML, dá assim, console.log contém a tag HTML. Vamos ver se funciona. Contains is not a function. A gente pode fazer assim, ó. Na verdade não é o contains, né? A gente pode usar o index of.
sei se é maiúsculo aqui, deixa eu ver. Isso, bacana. Esse index of, ele retorna o índice, né? Vamos colocar assim, ó, index igual. Então, só que como para a gente testar, o console.log, esse index.off, ele retorna o índice da onde ele encontrou a string, tá? Então, aqui ó, ele procurou por HTML e ele retornou 0 aqui, ó. Por quê? Porque o HTML está aqui, ó, no índice 0, né? Aqui, ó. É como se cada posição aqui, ó, aqui é como se fosse um array, né? Aqui você tem a posição 0, a posição 1, que é o T, deixa eu até aumentar aqui, a posição 2, que é o M, tá? Como ele já encontrou aqui, ó, na posição 0, então ele retornou 0, tá? Se a gente colocar aqui, um exemplo com JavaScript, se eu der Enter, ó, então posição 5, ó, então 1, 2, 3, posição 0, né? Começa com 0, tá? 0, que é o H, 1, 2, 3, 4, 5, que é onde achou aqui, ó, o JavaScript, então ele retornou 5. Mas se ele não achar, né, ó, se eu colocar aqui qualquer coisa, ó, qualquer coisa, der um Enter, se ele não achar, ele retorna -1, tá bom? Então a gente pode usar essa lógica, né, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, se index of for, a gente pode colocar assim, né, ó, menor que 0, né, -1, né, ou igual a -1, vamos colocar menor que 0, vai. Menor que 0. Ó, então ele contém, quer dizer, não contém, né? Se for maior ou igual a 0, né? Então ele contém, ó, tá vendo? Então aqui a gente conseguiu fazer uma lógica, tá bom? A gente pode pegar esse mesmo exemplo aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então, se tem HTML, né? O que a gente vai fazer? A gente vai, vou dar um Ctrl X aqui, ó. A gente vai colocar aqui, né, ó. O tags HTML, a gente pode definir ela aqui em cima, tá? Vamos inicializar ela aqui vazia, né? Aí aqui colocar o mais igual, tá bom? Bacana. Então, mais igual. Então, aqui, que ele está reclamando aqui, tá esperando uma vírgula. Ah, não, aqui a gente, vamos tirar essa declaração aqui. Bom, então, se tem HTML, então aqui a gente põe o HTML, tá bom? E a gente faz a mesma coisa para os outros, tá? A gente pode fazer a mesma coisa aqui para os outros, tá bom? Então, index of JavaScript. E aqui, JavaScript, né? Aí aqui ele vai inserir JavaScript, tá? E aqui, ó, em vez de HTML, é JavaScript. E se aqui for CSS, então aqui é CSS e aqui é CSS. Vou tirar esse console.log. Aqui também. Vamos remover. E aqui também. Vamos remover. Então, bacana. Então, aqui a gente já tem
aqui a tag. E aqui a gente vai dar um return na tag, não, no HTML, né, dela. Tá bom? Depois a gente vai até ver formas de melhorar, tá, essa lógica aqui, tá? Mas aqui a gente já resolve a questão. Então, cria HTML tags. E aqui a gente vai colocar aqui, né, ó. Então aqui a gente vai colocar o cria HTML tags. E aqui como parâmetro, né, a gente vai passar aqui o pergunta ponto tags, né, se não me engano. Vou voltar aqui, ó. Tags, isso mesmo. Vamos ver se está funcionando. Deixa eu vir aqui, fechar, deixa eu dar um F5. Deu algum errinho, deixa eu dar um F12. Ele está falando aqui, né, ó. Até é bom você acompanhar esses erros, tá? Que é bem frequente, ocorre com bastante frequência esses erros aqui. E, ó, identify strings, né, has already been declared, né? Ou seja, já foi declarado, né? Ele fala até aqui a linha, ó, linha 43, tá bom? Então vamos aqui na linha 43. Ele fala aqui tag strings. Ah, tá, que aqui a gente tá declarando a mesma. Ah, tá, que aqui é do exemplo, né? Esse string tags foi o que a gente usou lá no console, ó. Eu vou tirar porque ela já tá vindo como parâmetro aqui, ó, tá bom? Então, salvei, vou dar um F5. Vamos ver. HTML JavaScript, HTML JavaScript. Esse daqui ele não carregou. O T2, né? T2. Aqui, ó. T2, por quê? Porque o tags ele tem o... Ah, tá, porque não é nenhum dos... Porque aqui é tags 3, né? Não é nenhuma dessas opções aqui, ó. HTML, CSS ou JavaScript, tá bom? Vamos ver aqui a parte do cadastro, né? Para ver com que nome ele tá gravando lá, né? Se ele tá gravando certinho, né? O apelido. Tag apelido ponto value. Né? Aqui ele tá fazendo post, né? Essa daqui é a chamada de gravação, né? Então aqui, ó, ele tá pegando o tag apelido ponto value. Esse tag apelido ele vem aqui do formulário, tá? Tag formulário apelido, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos cadastrar, ó, uma pergunta, tá? Aliás, vamos zerar, né? Vamos apagar todos os dados lá da API, tá bom? Deixa eu vir aqui. Deixa eu fazer o login. Não lembro com... Acho que foi com GitHub. Deixa eu ver aqui. Ah, isso mesmo. Ó, trilha front. Vou vir aqui, ó. Vou apagar os dados, tá? Opa. Bacana. Vou dar um update. Update. Bacana. Então se eu vim aqui, ó, dar um F5, já deve ter apagado todos os dados. Ó, apagou todos os dados, tá bom? Então se eu vim aqui dar um F5, ó, não tem pergunta, não tem nenhuma pergunta, tá? Então, aqui, ó, a gente vai clicar em perguntar aqui no botão perguntar e vamos cadastrar uma pergunta. Ó, T1, D1, né, descrição 1. Vamos colocar aqui, ó, HTML e JavaScript, tá? Apelido, Franklin. Vou colocar aqui enviar. Bacana.
Vamos ver aqui se ele... Vou dar um F5 se ele cadastrou. Ah, bacana. E aqui ele cadastrou corretamente, tá? O JavaScript. Aqui, ó, observa que quando a gente clicou no botão enviar, né, para cadastrar a pergunta, ainda não exibiu ela aqui, né? Porque a gente não fez essa lógica, tá bom? A gente só fez a lógica que quando a gente dá um F5, ó, vou dar um F5 agora, ele carrega as perguntas. Olha lá, ó, que legal. Então aqui ele carregou, ó, com HTML e JavaScript, tá bom? Que a gente selecionou. Ó, Franklin, né, HTML T1, ó, a data 15 de setembro, bacana, né? Agora vamos fazer essa lógica então, tá bom? Quando o usuário criar, né, ele vir aqui, né, ó, em perguntar, quando ele clicar em enviar, né, eu quero que volte para a tela, né, da listagem e recarregue a listagem, tá bom? Vamos ver. Bacana. Para isso, a gente teria que, vamos pegar aqui, né, ó, deixa eu voltar aqui para o index. Então, a gente vai clicar em perguntar e preencher as informações. Então, depois que clicar aqui em enviar, né, ou seja, no evento aqui de enviar, né, esse evento é um evento de submit, né, aqui do formulário pergunta, tá? Então, quando o usuário, ele vai, quando a gente receber a resposta aqui, né, ó, né, clicar no botão enviar, que fizer a chamada lá na API para criar a pergunta, e essa pergunta ser criada com sucesso, né, ou seja, cair aqui, ó, nesse DEM, aí é aqui que a gente vai fazer uma nova chamada na API, só que para obter os dados cadastrados lá, tá bom? Então, a gente vai simplesmente copiar aqui, ó, esse fetch, tá? Eu poderia copiar direto ele aqui, copiar exatamente aqui e colar lá, tá? Só que, para não duplicar o código, vamos colocar ele dentro de uma função, tá bom? Então, eu vou criar uma função aqui, ó, function obtém todas perguntas, tá? Obtém todas as perguntas, bacana. Então aqui fetch, então aqui eu vou recortar e vou colar aqui, ó, tá bom? Vou dar uma indentada aqui, bacana. Então obtém todas as perguntas. Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, vou chamar a função, tá? Aqui. Então, assim que carregar a página, ele vai chamar essa função, que é essa daqui que a gente declarou. Vamos ver se está funcionando ainda. Então, vou chamar esse obtém todas perguntas aqui, ó. Tá? Bacana? Vamos ver se está funcionando. Ó, vou dar um F5, vou clicar em perguntar, então aqui vai ser T2, D2, eu vou colocar todas as tags, apelido Franklin 2, tá bom? Vamos clicar em enviar, ó que legal. Franklin 2, só que tem um T1 aqui, né? Tem dois T1? Estranho, né? Deixa eu ver.
Tem dois T1s. Como se ele tivesse cadastrado duas vezes, né? Vamos fazer mais um exemplo. T3. Vou colocar aqui, ó, D3, HTML, JavaScript. Ó, F3, Franklin é 3. Enviar. Ele tá duplicando aqui, ó. T1. Deixa eu dar um F5. Alguma coisa analógica aqui. Que ele tá duplicando. Ó, obtém todas as perguntas. Tá, acho que eu entendi, ó. Porque ele tá... Aqui a gente só incrementa, né, ó. Obtém todas as perguntas, né? Então aqui o que a gente faz, a gente pega a tag lá, a lista, né, de perguntas, né? E aqui a gente dá um mais igual, né? Ou seja, a gente pega o que tem antes e acrescenta, né? Só que o que tem antes, né, vai duplicar, entendeu? Informações, né? Então o que a gente tem que fazer aqui, ó, aqui, ó, antes de qualquer coisa, a gente zera, tá? O HTML, né? O inner HTML, né? Aí sim depois carrega tudo, tá? Então vamos dar um F5. Tag. Deu algum erro aqui, ó. Vamos ver o que é. Console. Não pode acessar a tag lista de perguntas antes da inicialização. Tá. É que esse daqui, né, ele tá declarado aqui embaixo. Então, vamos declarar aqui embaixo, ó, tá bom? Só que eu tava usando aqui o tag lista de perguntas antes da declaração aqui, ó, do let, tá bom? Se eu der um F5 agora, ó, agora ele tá carregando, ó, T1, T2 e T3, tá? Então aqui eu vou clicar em perguntar, vou colocar um T4, D4, apelido F4, só com CSS, enviar. Ó que bacana. Agora aqui ficou certinho, ó, os 4 itens, tá? Se eu der um F5 aqui, ó, tem, ó, 1, 2, 3, 4 itens, tá? Com apelido, então tá tudo ok, tá? Bacana? Legal, hein? Bom, então eu tinha falado de duas formas, né, da gente construir esse HTML usando o JavaScript. A primeira foi com o inner HTML, né, que é esse inner HTML aqui. A segunda é usando aquele create element, tá bom? Que é o mais recomendado, tá, no geral. Por quê? Porque o inner HTML ele tem alguns problemas, pode ter, né, alguns problemas de segurança, tá? Porque ele permite em alguns cenários executar código JavaScript, tá bom? Então, se o HTML aqui, ó, tiver algum código JavaScript, tá? Pode ser que ele execute, tá? Dependendo de alguns cenários, tá? E então, assim, um campo que, se a gente tem um campo que é um campo que o usuário digita informação, então o usuário pode colocar qualquer coisa lá, até código malicioso, né? E o inner HTML tem alguns cenários que ele executa esse código, né? Esse JavaScript, tá? Aqui dentro. Então a gente recomenda sempre usar na maioria das vezes, né? Se não, só se, por exemplo, se for um HTML que não recebe
parâmetros, né, do usuário, né, ou seja, não recebe aqui, ó, inputs, né, dados aqui que o usuário pode digitar, até que tudo bem, tá bom? Mas nesse caso aqui, tá, eu recomendava usar o create element, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui é refatorar esse código aqui, tá, usando o create element, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, então. Vamos colocar aqui, ó, let tag. Vamos colocar aqui, ó, tag li. Vou colocar aqui, ó, card pergunta. Vamos colocar assim, ó, tag li igual document.create element. E aqui a gente vai criar o li, né, que esse li aqui, a gente vai construir elemento por elemento, tá bom? Bacana. Aqui agora a gente vai criar aqui essa div. Então, da mesma forma, ó, let div, a tag div, né? Tag div igual. Vou até copiar aqui, ó. Document div, tá? Nesse div aqui tem esse class, né? Então já vamos definir. Então tag div ponto. Aqui a gente já pode pôr direto aqui, tá? Ponto class, tá? Aqui, ó, card pergunta, tá bom? Vou colocar aqui até meio separado. Bacana. Agora aqui a gente tem aqui, ó. Aí já vamos fazer até aqui em seguida pra gente não se perder, tá bom? Então, ó, aqui, ó, no tag li, aqui, ó, a gente já tag li dá um append. Ele não tá autocompletando? Estranho. Deixa eu vir aqui. Então a gente criou aqui a tag div. Só que a gente vai fazer o append child bem no final, tá? Então vamos deixar assim mesmo. Então div class a gente já criou aqui, agora vamos criar essa outra div info, né? Vamos colocar até assim, ó, div card pergunta, tá? Vou até copiar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, e aqui é o info. Então, div info, tá? Aqui é uma div e aqui é info, bom? Bacana. Eu vou copiar aqui também. Então, a gente já fez o info aqui, agora vamos fazer os spams, tá bom? Então, aqui, ó, tag spam. Aqui vai ser as respostas, né? Vou colocar assim, ó, respostas, igual aqui vai ser um spam. Aqui não tem a classe, né? Então aqui eu vou apagar. E aqui, ó, tag spam visualizações, tá bom? Que é essa daqui de baixo. E essa aqui, ó, ele tem essa class aqui, ó. Vou copiar, vou colar, tá bom? Bacana. E por último, essa spam aqui, tá? Aqui eu vou pegar aqui, ó, copiar e colar. Então aqui é a data, né? Colocar assim, ó, criado em
aqui é uma spam e aqui não tem o class, tá bom? Não tem o class, bacana. Então a gente já fez aqui o info, agora vamos fazer aqui o conteúdo. Então, tudo isso daqui foi o info, né? Vou até deixar tudo junto, ó. Tá? Que é a parte aqui do info, tá? Bacana? Agora vamos fazer aqui o do conteúdo. Então aqui eu vou pegar aqui, Ctrl C, só para a gente ter como aqui exemplo. Então aqui a tag div, né? Tag div, conteúdo. E aqui vai ser um div, né? A gente está fazendo essa div aqui e o class dele vai ser conteúdo. A tag div aqui. Bacana. Vamos ver aqui, acho que é. Aqui faltou colocar aqui, né? Ó. Respostas. Ó, número de visualizações aqui. Tô corrigindo. Tag div aqui, bacana. Então a gente criou o conteúdo. Agora vamos criar aqui o H2 com a classe título. Então aqui, ó. Vou colocar junto. Aqui, tag H2 título, né? Então aqui é um H2 e a class é título, tá bom? Aqui, bacana. Vamos ver aqui. Aí aqui a gente tem um UL, né? Tá. Então vamos lá. Criar o UL. Tag UL. UL. E essa UL é tags, né? Coloca assim a tag UL tags. Bom, aqui a classe é tags, tá? E aqui é um UL, bacana? Bom, legal. Aqui agora vamos definir aqui agora as informações mesmo, tá bom? O conteúdo aqui, ó. Então, aqui no spam, a gente tem esse conteúdo aqui, né? Ó, nesse primeiro spam, que é aqui, ó, spam. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vou colar aqui até, que a gente... Vou pegar aqui, ó. Então, tags respostas, ponto text content, ele é igual. Então, aqui ele é igual a pergunta, ponto, num respostas, né? Aqui a gente vai colocar em apóstrofo aqui, ó. Tá? E aqui, ó, respostas, tá bom? Bacana, aqui para a primeira tag, né? Vamos colocar assim um pouco separado. Aqui é para a segunda tag. Então, tag visualizações, ponto text content igual. Vamos lá aqui na número de visualizações. Eu vou pegar aqui, copiar esse texto também. E vou colar aqui. Cadê aqui? Onde é que a gente parou aqui, né? Então aqui eu vou vir aqui, vou colocar dentro do apóstrofo e vou dar o Ctrl V, tá bom? E aqui, tag, bacana. Visualizações, e aqui é o criado em. Vamos colocar aqui separado. Criado em, novamente, vou dar um text
content igual, deixar apóstrofo, e aqui o criado em, eu vou copiar aqui, vou lá em cima, vou colar aqui, tá? Bacana? Agora vamos seguir, então. Aqui, o que mais de informação a gente tem? Aqui no título, né? Até copiar aqui, ó. Copiar no título, no H4, né? Tag. Aqui eu coloquei H2, mas eu acho que é H4, né? Ó, então aqui conteúdo, div conteúdo, que é aqui, ó. Então é o H4 aqui, tá? Ó, H4, tá bom? Vamos lá. Usando esse create element um pouco mais, pouco não, né? Até bastante, né? Mais trabalhoso, tá bom? Mas por ter essa questão aí da segurança e também por ele ser mais performático, tá? Então eu estou ensinando dessa forma aqui, tá bom? Para você saber usar as duas formas, tá? Então aqui é o H4, tá? E o class, então aqui eu vou até colar aqui o que eu copiei. E aqui na tag H4 ponto text content, eu vou colocar igual. Aqui eu vou colocar. Aqui eu poderia até colocar direto assim, né? Pergunta.título, nesse caso aqui, tá bom? Que aqui já é o objeto mesmo, né? Que eu tô pegando, tá? Bacana. Então vamos seguir aqui. No título, qual o próximo? Seria as tags, tá bom? Vou até copiar aqui, ó. Ctrl C, tá? Então aqui, ó. Até colar aqui. Então, tag UL tags ponto text content igual. Aqui a gente pode tirar esse template string, tá bom? Né, que é, quando eu falo template string, é esse apóstrofe, tudo que a gente coloca aqui dentro, tá bom? Bacana. E o que mais tem aqui? O apelido, né? Vou até copiar aqui, ó. Vou copiar só o pergunta apelido. Então, é uma div, né? Com class perfil. Então, vamos criar aqui, ó. Então, aqui é uma tag div. Perfil, né? É div perfil. Ah, não, aqui é o span, né? Ah, tá certo. É aqui o div, né? Div. Aqui vamos continuar, então, criando também as estruturas, né? Então, aqui é o div perfil. Ponto class. Aqui é o class, é o perfil. Deixa eu subir aqui. Perfil, bacana. E dentro dele a gente vai ter aqui aqui também, ó, a tag img, colocar assim, tag img perfil, tá bom? Né? E a gente vai ter aqui, ó, no src esse conteúdo. Então a gente tem o class, não tem class. Vou tirar isso daqui. Então aqui, ó, no tag img, no ponto src, que é a propriedade, tá bom? O atributo, né, da tag src, a gente vai colocar igual a esse valor. Vamos ver o que tem mais. E tem um ponto alt, né?
ter esse avatar do usuário aqui. Vou copiar aqui com as aspas. .out. Bom? Bacana? Legal, agora vamos ver o spam. Então até vou copiar aqui, ó. Então, tag spam. Então aqui é um spam. Tag spam. E aqui, ó, ele vai ter aqui o apelido, tá bom? Tag spam, colocar até assim, né, ó, apelido. Aqui eu vou colar o que eu copiei lá. Aqui, ó, tag spam, apelido, tá bom? Deixa eu ver, é um spam, maravilha. Bom, então a gente já criou aqui todas as tags, né? Agora só vamos adicionar usando o append child, tá? Adicionar como filhos. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a tag li, tá? Que é essa tag aqui, ó, a tag raiz, né? A primeira tag. Dentro dela a gente tem aqui, ó, esse div card pergunta, tá? Que ele é criado, ó, div card pergunta. Então o que a gente vai fazer? Aqui eu vou copiar aqui, ó, a tag li, e aqui no final, ó, tag li, vou dar um append child, e aqui, ó, vou colocar tag, e aqui eu vou colocar a tag pergunta, tá? Então eu já resolvi aqui a questão do li, tá bom? Aí dentro daqui, ó, da div tag pergunta, eu vou colocar o info, a div info, conteúdo e perfil, tá bom? Então aqui, ó, dentro do div tag pergunta, eu vou colocar aqui, ó, a tag div info, então aqui, ó, tag div, posso colocar até aqui, né, ó, tag div info, tag conteúdo, posso colocar até aqui, então, logo aqui, né, ó. Então aqui eu vou dar um append childs, né, do que da tag info, conteúdo e perfil, né? Então aqui a tag div info, aqui tag div conteúdo, ali até autocompleta, e tag div perfil, tá bom? Bacana? E aqui dentro do div info, né? A gente vai colocar esses 3 spams aqui, tá? Então aqui dentro, ó, até colocar assim, né, separado. Então aqui da tag div info, vou dar um append child do que? Da tag spam no respostas, tag spam, ó, respostas, tá? Da número visualização, tag spam, visualizações, tá? E aqui por último, tag spam, tag spam criado em, né? Bacana? Bom, legal. Então aqui a gente fez vou colocar um espaço aqui, ó, o info, né? Agora vamos ver aqui o conteúdo aqui, né? Aqui embaixo, ó. Vamos ver aqui, ó, o conteúdo. Aqui no conteúdo, ó, aqui, né? A gente vai adicionar aqui o H4
e o L, né? Então a tag H4, então a gente vai colocar como append child, tag H4 título, bom? E aqui, ó, depois do título é a tags, tá? Então tag o L, né? Aqui, ó, tag o L tags, tá bom? Bacana. Agora vamos para o último aqui, que é o perfil. Então aqui, ó, tag perfil ponto append child, e aqui a gente coloca a imagem, né, img, e a spam do apelido. Então tag img e a tag spam aqui do apelido. Bacana? Legal. Bom, acho que é isso. A gente fez bastante coisa, né? Acho que o ideal seria ter feito um pouco e depois já testar, depois mais um pouco e depois já testar, ao invés de fazer tudo, tá bom? Porque aí fica mais complicado aqui. Né? Se ocorrer algum erro aqui, é difícil até saber em que parte aqui desse código que deu erro, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, então a gente vai comentar esse trecho aqui, ó, tá bom? Tem aqui esse trecho aqui, ó. Vou comentar, tá bom? Comentar é só selecionar, dar um CTRL e o sinal de barra, tá? O barra de data normal, tá bom? Esse barra aqui, ó. Tá? Então dá o CTRL, pressiona o CTRL e depois o barra, tá bom? Então comentei aqui, ó, tag lista de perguntas, tá? Vamos ver se só com esse código aqui a gente já consegue o mesmo resultado, tá bom? Então vamos voltar aqui. Aqui, bacana. Vou dar um F5. Ó, então já deu erro aqui, ó, tá bom? Então aqui documents not defined. Qual a linha 98? 98? Script. Script 18. Aqui, script 17, 18. Então, claro, né? Não é documento, é document, tá bom? É do inglês, né? Document. Então, aqui, ó, está tudo com documento. Aqui é só dar um Ctrl F e aqui, ó, clicar nessa setinha, aí colar aqui e depois ir dando replace aqui, ó, nesse botão, né? Que é para substituir, ó. Então, ele vai substituindo, tá? Vai um a um, checando se ele selecionou o texto certo para trocar. Então aqui não nenhum resultado, salvei, vou dar um F5. Tag div não está definida, linha 21 aqui, ó. Bom, linha 21. Claro, não é tag div aqui, né? Aqui é card pergunta. Vou dar um F5. Ó, falha executar append child. Parâmetro 1 não é do tipo node. Script 70. Aqui, ó. Tag perfil. Ele não executou o append child aqui no tag. Tá. Tag perfil. Aí tem a tag img. E aqui a tag spam. A tag spam tá aqui em cima, né? Create element, tag spam igual
Ah, tá. Aqui é ponto text content, né? Bacana. Vamos ver. Legal. Opa, não deu erro, mas também não exibiu, né? Aqui a lista, vamos ver por quê. Então a gente fez toda essa parte aqui, a gente deu um tag.li, append child. Ah, tá, a gente criou o elemento, né? A gente criou o li. Só que agora que a gente já tá com, ou seja, agora que a gente já tá com toda essa estrutura aqui pronta, ó, do li, né? A gente tem que adicionar esse li na lista, tá? No L, tá bom? Que seria aqui, ó, no lista de perguntas, né? Então basta a gente vir aqui agora, ó, lista de perguntas.append child, e aqui a gente põe a tag li, tá bom? Para incluir. Vamos voltar aqui, vou dar um F5. Nossa, ficou todo desformatado, né? Aqui. Vamos ver aqui, vou até dar um inspecionar aqui. Em alguns elementos, eu acho que faltou colocar as classes, tá bom? Ó, aqui até tá com class. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem tem um li, né? Aí tem um div, e aqui o class é card pergunta. Ó, tem um li aqui, ó, só que não, li, aí tem um div aqui, só que não tá com essa classe aqui, ó, card pergunta. Vamos ver por quê. Então aqui, vamos subir. Então, ó, card pergunta. Aqui a gente deu um class, né? Ah, tá. Aqui, ó, a gente tem que dar um class list, né? classlist.add, tá? Aqui é esse ponto add para a gente adicionar. Então, class list, a gente está acessando a lista de classes e está dando um add nela, tá? Então, vou copiar aqui, ó, tudo que tiver class, eu vou substituir. Ó, class, tá? Aqui, salvar, vou vir aqui, vou dar um F5. Ó, bacana, então aqui algumas coisas já tá pegando o class, tá bom? Tem ID aqui, vamos ver se tem class, não tem ID, são só os class mesmo, tá bom? Bacana. Ó, span JavaScript. Vamos conferir aqui como que ele está construindo, né? Então aqui a gente tem o container, aqui a gente tem o L, aqui, ó, cada item é um li, bacana. Ó, aqui o card pergunta já com a classe certinha. Aí dentro de cada card pergunta, ó, tem o info aqui, o info, conteúdo e perfil. E aqui não estão definidas essas classes, tá vendo? Então vamos ver aqui, ó. Tem mais coisas ali para ajustar, ó. Ponto class aqui, ó. Ponto class aqui, ó, o conteúdo. Posso ver, deixa eu dar um F5. Então vamos ver se ele já está adicionando aqui o li, card pergunta. Ó, ainda não está adicionando, né? Ó, vamos ver com calma aqui. Vamos ver aqui o li, pergunta. Vamos ver aqui o div info.
Ah, aqui tá errado, né? Assim não vai funcionar. Ponto .add aqui. Class list. Aqui tem que estar entre abre e fecha parênteses aqui, tá bom? Porque é uma função, né? Aqui também. Vamos ver aqui também, ó. Vou colocar aqui abre e fecha parênteses. Mais aqui também, tá? Onde mais? Class list. É programar isso aí, tá? Tem que ter paciência e vendo onde está dando erro, e aos poucos vai corrigindo. Bom, dá um F5, bacana. Então aqui já agora ele já está pegando ali a classe, tá bom? Vamos ver aqui o container, o L, ó, aqui agora já está pegando aqui o class, tá? Aí dentro já tem aqui ó, o info, conteúdo e perfil com a class aqui certinha, né? Ó. Info, conteúdo e perfil. Dentro do info tem que ter 3 spans. Aqui, ó. 1, 2, 3, tá certo. E aqui tem o class número de visualizações. Maravilha. No conteúdo tem que ter aqui, ó, vamos pegar o H4, né, o título e as tags. Então H4 aqui e as tags, que é um UL. Aqui, ó, tem alguma coisa estranha, tá vendo? Ele inseriu aqui, ó, como se fosse uma string, né? Tá entre aspas. E aqui ele tá inserindo o código HTML, né? As tags. Vamos ver aqui o que aconteceu. Então é a tag, aqui o tags, né, do conteúdo. Então aqui, ó, conteúdo, aqui ó, tag UL tags, aqui ó, text content. Então é esse retorno aqui ó dessa função. Opa, se cria aqui ó. Cria HTML tags. Ah, tá, certo. É porque essa parte aqui a gente não converteu, né, usando o create element, né? Então aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa, tá bom? Bom, então vamos lá. Ó, vamos criar aqui o let. Aqui vamos colocar assim mais simples, né? Let li. Então aqui a gente só tem um li, né? Que é aqui o li, então document.create element. Aqui a gente vai criar aqui esse li, né? E nesse li, vou colocar essa tag li, e nessa tag li, bom, só tag li por enquanto. A gente vai criar agora essa tag spam aqui, tá bom? Então vou pegar aqui, ó, criar tag spam. E aqui vai ser spam, né? Bacana. E nessa tag spam já vamos colocar aqui, ó, o conteúdo dela, né? Que é o HTML aqui, ó, o text content igual HTML, tá bom? E agora vamos pegar o li, né? E vamos dar um append child para incluir o spam, né? Mas antes aqui, ó, também a gente tem que ir no spam dar adicionar a classe aqui, né? O HTML. Então,
Vamos dar o classlist.add e aqui a gente põe HTML, tá bom? Tá? Então isso daqui, ó, esse LI aqui, dá Ctrl X, eu vou colocar aqui, né, ó, que é o que ele está criando, tá bom? Então vou dar um Ctrl X, vou colar aqui, ó, bacana? E aqui, ó, eu vou simplesmente copiar, que é bem parecido, né, e vou colar aqui, ó, tá? E aqui também, ó, no CSS, tá? Só que aqui vai ser no JavaScript, aqui também JavaScript, só que com maiúsculo, né? O J e o C, opa, JavaScript, tá? E aqui vai ser CSS, aqui CSS e aqui CSS, tá bom? Bacana? E bacana, só que em vez de retornar aqui, ó, em vez de retornar aqui o HTML, né, olha só o que a gente vai fazer, né, aqui a gente criou o LI, só que a gente tem que incluir esse LI dentro da tag, né, aqui, ó, dentro do tags aqui, ó, tá bom? Então, ó, a gente tá aqui, tags. Então aqui, ó, a gente tem que incluir o LI das tags dentro desse UL aqui, ó, tá bom? Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, em vez de text content, a gente vai dar um append child, tá? Desse cara aqui, ó. Só que esse cara, esse cria HTML tags, ele tem que retornar o LI, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, tag LI. Na verdade a gente vai fazer o seguinte, criou a tag LI, a gente vai fazer assim, ó. Vamos voltar aqui, vou dar um Ctrl Z. Cria tags, que a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu pensar aqui. A gente tá aqui com tag UL tags em mãos. Então a gente faz assim, ó. A gente simplesmente chama aqui, ó. Tá, a gente passa dois parâmetros. O primeiro vai ser as tags mesmo, né, em string, e o segundo vai ser esse próprio tag UL, tá bom? Porque a gente vem aqui, ó, tag UL, e esse tag UL a gente vem aqui, ó, e dá um append child no LI, na tag LI, tá bom? Bacana? Aqui também e aqui também. E aqui não precisa retornar nada, tá bom? Aqui também, ó, pode apagar. Bacana? Acho que tá correto. Vamos ver se tá funcionando. E aqui vou dar um F5. Ó, que legal, funcionou. Bacana? Aqui faltou agora o perfil, né? Vamos ver o que tem de errado aqui no perfil. Vamos lá. O L, lista de perguntas. Vamos pegar aqui o primeiro elemento aqui, né? Pegar esse primeiro exemplo aqui em cima. Card pergunta, perfil. Ó, tem o div, ó, o div, ele tá vindo
vazio. Não deveria ser um div, né? Acho que deveria ser um img. Vamos ver aqui. Ó, img depois um span, né? O span tá certo. O que tá errado é esse img aqui. Vamos ver o que tem de errado. Cadê o div perfil? Tá, ó, tag img perfil. Aqui não é img, aqui tá div, né? Então aqui é img. Bacana? Vamos ver aqui, dá um F5. Bom, então aqui exibiu agora. Aqui a informação, tá? Outra coisa aqui, ó, aqui só tem visualizações aqui, né? Só que, ó, só tem visualizações. Só que aqui, ó, teria que ter as respostas aqui também, né? Tem visualizações aqui, a data embaixo e a resposta é o primeiro aqui, ó, não tá aparecendo, aqui tá com spam. Vamos ver por que que não tá? Então, é na div info, né? Essa div aqui é a div info, tá? Então, aqui, ó, tem tag spam, respostas. Vamos ver aqui em cima, onde está declarado. Ó, tag spam respostas. A gente criou spam e na hora de definir o texto, o texto ele tá vindo vazio, né? Pergunta, respostas. Tá, aqui tá escrito text contento. Então, tem um O aqui no final. É content, né? Vou apagar esse O aqui. Bom, às vezes o Visual Studio dá um autocomplete, né? E acaba sendo coisa errada. Agora sim, ó, 0 respostas, tá? Bacana? Bom, eu acho que é isso, né? Acho que já tá tudo aqui certinho. Tá? Isso daqui a gente pode até remover, então. Bom? Bacana? Remover aqui, ó. Então tá tudo aqui. Tá? Aqui, ó, já vamos ajustar. Você vê que tem muito código aqui, né? Então vamos colocar esse trecho aqui em código. Eu vou dar um Ctrl X, tá? Vou dar um Ctrl X. Vou criar uma função aqui, ó, para colocar esse código. Function. Vou colocar assim, ó, cria HTML. Aqui pergunta. Vou colocar assim, ó, HTML, né, lista de perguntas, né? Então aqui eu só vou agora dar um Ctrl X para colar aqui. Vou dar uma indentada aqui para ficar legal, bacana. Tá aparecendo uns erros, né? Tá, aqui faltou abrir e fechar. Ixi, ficou estranho aqui, né? Deixa eu abrir chaves aqui e fechar chaves aqui. Bacana. Então, tag li. Aqui embaixo tem a tag li. E aqui tem uma tag lista de perguntas, né? Essa tag lista de perguntas, vamos passar como parâmetro aqui, tá? A tag lista de perguntas a gente precisa para dar o append child aqui no final da lista, tá bom? Então aqui, ó, vai ficar assim, ó. Observa só, né, como ficou bem mais legível, né? Então, ó, para cada pergunta, né? Aqui eu acho que tem o pergunta ainda que é usado aqui embaixo. Vamos passar aqui, ó. Opa. Passar aqui, ó.
vírgula, pergunta, né? Bacana. Aqui vamos colocar aqui então pergunta, tá? A gente poderia fazer assim, tá bom? Então, assim, para cada pergunta, né? Aqui, ele cria HTML lista de perguntas, né? Aqui com a pergunta, né? E esse tag lista de perguntas, observa que ele só está sendo usado aqui embaixo, tá? Para dar o append child. O que a gente podia fazer é tirar ele aqui, ó, e retornar o tag li, tá? Aqui, ó, dar um return tag li, né? Aí aqui, em vez de fazer dessa forma, a gente poderia tirar aqui, ó, né? E aqui, ó, a gente dá um append child aqui, ó, no tag li, ó, let tag li, tá bom? É só outra forma de fazer, tá? Então, se a gente voltar aqui, eu vou dar um F5, vamos ver aqui deu algum erro. Console, num respostas, ó, linha 36, não pôde ler propriedade num respostas, vamos ver aqui, linha 36. Pergunta num respostas, vamos ver aqui, ó. Pegando aqui, ó, a pergunta, que é essa daqui, que tá vindo como parâmetro, tá dando num respostas. Aparentemente tá certo. Não pode ter propriedade de undefined. Aqui essa pergunta aqui tá vindo undefined. Linha 36. Tá, claro, a gente mudou aqui, né? Aqui, ó, na verdade, esse daqui não tem mais, né? Então, F5, bacana, tá funcionando, tá? Mas vamos deixar do outro jeito, tá? É só para você ver que tem outras formas, né? Vou dar um Ctrl Z aqui, de resolver, né? Ao invés de dar o return ali, ó, vou dar um Ctrl Z para ele dar o append child aqui mesmo. Então, vou dar um F5, tá tudo funcionando, tá bom? Bacana? Então, aqui, olha, observa só, olha a diferença, né? Ó, você bate o olho, você já sabe o que esse código está fazendo, né? Ó. Então, pegou as perguntas aqui da API, né? E para cada pergunta, ele cria, né, o HTML da pergunta. Bom? Aqui é cria HTML. Aqui é cria HTML da pergunta, né? Tá? Da pergunta. E não da lista. Tá? Porque ele vai criar aqui, ó, a tag li, tá bom? Deixa eu pensar. O li é o item, né? Não é a lista, né? A lista é o L, tá bom? Então, acho que fica melhor esse nome. Cria HTML da pergunta, tá bom? Que são os LIs, tá bom? Bom, é isso. Deixa eu dar um F5 aqui. Bacana, tudo funcionando. Bom, bacana. Então,
por esse vídeo era isso que eu queria passar para você. A gente viu bastante coisa, né? Bastante conteúdo. Deixe nos comentários aqui se ficou alguma dúvida, se você tem alguma observação para fazer, tá bom? Sobre esse vídeo. E no próximo a gente vai fazer a listagem das respostas, tá bom? Dessas perguntas. Então o usuário vai clicar aqui, né, com o mouse aqui em cima, em qualquer área aqui da pergunta, e vai ser aberta outra página, né, com as respostas, né, com a descrição da pergunta e as respostas logo embaixo, tá bom? Bom, é isso. Espero você no próximo vídeo. Um abraço, até mais.